Boa noite, pessoal. Todos bem? Hoje a gente dá início à nossa aula especial e o nosso convidado especial já está em sala. Vou chamá-lo para integrar o nosso debate. Um momento, a gente já começa. Vamos ver. Olá, boa noite. Delícia de noite que vai ser essa. Boa noite, professor. Boa noite, estamos aqui. Tá me ouvindo bem? O sinal tá bom? Eu estou aqui, que eu estou O no seu corre. está ótimo. Ah, ótimo. E por aqui? Tá tudo bem, que eu estou vendo aqui perfeito, né? Eu saí de uma live agora, vim fazer essa live contigo e 8 horas tem uma outra live. Aí eu estou aqui, olha, gente, numa maratona de live, Acabei de ver 3 que você lives estava com seguidas. o professor Leandro, não é? É, que é uma figura, é um fofo. Foi meu Ele é um professor fofo doutor mesmo. lá na pós do SESC, a gente estava analisando a LGPD nas relações de trabalho, aí já deixei gravado lá, então foi um corre-corre, pedi, Leandro, vamos encerrar aqui rapidinho, porque Bate-volta. tem muita coisa importante sobre a LGPD, né? E que nós estamos trabalhando nessa questão. E aqui estou à sua disposição para bater um papo aqui com o pessoal da Faculdade de Belo Horizonte. Eu preciso de registrar publicamente a minha admiração aqui para essa encantadora professora Fernanda Machado Amarante. Eu tive a honra, o prazer, o privilégio de tê-la como minha orientanda no mestrado em Direito na Universidade Federal da Bahia, fez um trabalho sensacional, é um talento, uma professora fascinante, que eu não tenho a menor dúvida que todos os alunos e alunas devem se encantar e, sem sombra de dúvida, aprender muito. E aí eu estou essa noite aqui com você, só lembrando sempre que eu preciso acabar assim, uns 5 minutinhos antes das 8 horas, para a gente poder ir, né, acompanhar lá o pessoal, dizer, olha, vou aqui participar, eu não nego o pedido, sabe? A ex-aluno nunca é ex para mim, é sempre alguém que está no meu coração, né? Você sempre foi alguém muito importante para mim, então deixa eu lhe prestigiar também aqui nessa live. Estou à disposição, vamos lá. Primeiro, os elogios têm que ser voltados para você, né, Rodolfo? Eu fiquei procurando formas de apresentar Rodolfo. Rodolfo, na verdade, dispensa apresentações, né, gente? Mas a que mais me agrada é a do Instagram, a que ele tem no Instagram, que é o Homem Plural. E esse tanto de live que ele faz por dia e o tanto de coisa que ele faz, é o homem das 36 horas, né, num dia, vem para ser confirmado com o que ele traz no Instagram dele. Ele é professor, juiz, escritor, poeta, cantor, blogueiro gourmet, colecionador inclusive de pratos da boa lembrança, não é? Exato. E aí, em Belo Paeira, Horizonte tem vários restaurantes, eu preciso voltar a não é? viajar para poder voltar a comer meus pratinhos. Ainda pratica boxe, nerd, plural e militante anti-preconceito. Gente, esse homem faz cada palestra cantada mais maravilhosa. Quem não teve oportunidade de escutar, ouça. E, professor, é um prazer ter você aqui conosco na Faculdade de Belo Horizonte, com todos os nossos alunos. Estou muito feliz mesmo com a sua presença por aqui, viu? E eu fico muito feliz com a Eu oportunidade de debater contigo, com a plateia aqui maravilhosa. Estou vendo entrar muita gente boa aqui, professores e professoras de todo o país, de todo o mundo. Tem gente até da Escócia participando aqui, o José Lúcio Munhoz. Então, é para mim um prazer prestigiar o seu trabalho e prestigiar a Faculdade de Belo Horizonte também aqui. Para mim, eu tenho seguido essa máxima, né? Eu estourei agora a mais de 300 lives, né? O pessoal ficava brincando, dizendo que era o rei das lives. Na verdade, eu estou virando o papa das lives, né? Porque papa, rei tem não um é? monte, né? Papa só tem um. E aí, na verdade, eu tenho seguido uma máxima da minha filosofia de vida, que é uma máxima de Mahatma Gandhi, né? De que quem não vive para servir não serve para viver. Então, ter a oportunidade de conversar e servir todos e todas que estão nos ouvindo, pelo menos trazendo as lições que a pandemia tem proporcionado
né, no campo do direito privado, que é o nosso campo de maior de atuação, é algo que eu me sinto cumprindo uma das missões que eu trouxe para a minha vida. Ótimo. Então vamos lá? Vamos lá. Até tinha um violão aqui, o ukulele, mas eu pensei que o delay não daria para fazer uma palestra cantada. Então vamos no formato tradicionalzão mesmo. Quem sabe numa próxima a gente não estreia uma live no ukulele e Rodolfo na voz, não é mesmo? Vai ser muito legal você tocando com aquele ali comigo. E aí vai ser Não agora. é? Tem um delay, então aí é meio complicado. Eu já tentei fazer com os meninos da banda e a gente às vezes precisa se reunir presencialmente para poder transmitir para o mundo. Mas eu topo tudo. Você sabe que um aluno Isso meu aí. disse uma vez que eu sou TTTT. Topo tudo todo o tempo. É só a gente agendar que a gente faz. Vamos lá. Vamos, então. Começo falando ou você pergunta? Você manda. Eu faço uma introduçãozinha e tipo, te joga a bola, pode ser? Pode ser. Então, a gente sabe que a pandemia está trazendo diversos reflexos, né, na vida de todo mundo, e no mundo jurídico não teria como ser diferente, né? Dentro do direito da cultura, a gente teve a Lei Aldir Blanc, tivemos normas também alterando o direito civil, consumidor, o direito do trabalho, e é sobre esses temas que a gente vai tratar aqui. Não a Aldir Blanc. A Aldir Blanc eu deixo para tratar lá no direito da cultura, o outro Instagram que eu administro. Aqui hoje o nosso foco é tratar sobre o direito privado. E Rodolfo, além de juiz do trabalho, ele escreve, né, em direito privado, direito civil. É um manual que eu sempre indico para os meus alunos, né, o manual de direito civil dele em parceria com o professor Pablo. E então, quando a gente foi delimitar o tema da aula de hoje, a nossa aula especial, ele sugeriu que tratássemos sobre esse assunto. Então, eu quero jogar a bola para Pamplona para que ele possa nos brindar com todo conhecimento e a fala fluida que ele sempre traz para gente. Será um prazer. Sou sua aluna hoje de novo. Para mim vai ser um prazer tê-la novamente como aluna. Querida, a gente precisa entender que realmente viver uma pandemia é algo absolutamente inédito na história dos nossos estados, do nosso país, do nosso mundo. Se alguém chegasse em dezembro e naquele momento das previsões para o ano subsequente, chegasse com uma profecia apocalíptica de que nós passaríamos mais de 150 dias em isolamento, né, que uma quantidade absurda de compatriotas iria perecer, provavelmente nós não acreditaríamos, né? Nós ouviríamos aquilo dizer, olha, surtou, pirou, não, vamos passar para a bola aqui. Mas o fato é que o improvável, o inviável, o impossível tornou-se realidade. Passamos a travar uma guerra contra um inimigo silencioso e invisível, mas que fulminou diversos cidadãos e cidadãs. E aí, isso é algo que naturalmente gerou reflexões e reflexos no campo das relações jurídicas. E isso ficou muito evidente, né, nas manifestações normativas que recebemos nesse período. A gente tem coisas aqui para o direito do trabalho, para o direito do consumidor, para o direito empresarial, né, para o direito civil como um todo, no sentido mais roots da palavra. Vou fazer um panorama, né, sobre o que a gente tem visto sobre isso do ponto de vista de produção normativa, mas depois irei encaminhar para pensar. As normas são todas efetivamente temporárias, limitadas no tempo? Ou será que nós podemos extrair desta pandemia algumas lições para o pós-pandemia? Será que as nossas aulas, Fernanda, querida, né, na graduação, serão as mesmas depois, quando em algum momento se restabelecer o contato presencial? Eu vou dizer e arriscar dizer que não. Acho que nós temos aí sim algumas normas
que são absolutamente limitadas no tempo, temporárias, e que somente devem ser aplicadas para a pandemia. Mesmo que produzam efeitos pós-pandêmicos. Outras, porém, inauguram novas mentalidades, novas formas de lidar com as relações jurídicas. E isso faz com que a pandemia, que é uma situação absolutamente excepcional e que poderia se enquadrar para determinadas relações jurídicas como uma força maior que quebraria nexo de causalidade, entre outras coisas, mas vamos aprender na pandemia algumas lições ou construir novas práticas. Se convencionou falar de nós estamos fazendo um novo normal pós-pandêmico vai aproveitar algumas coisas da pandemia. E eu vou lhe provar isso dentro do nosso limite temporal de 1 hora que o Instagram nos permite. Veja. Menos de uma, porque você pediu para que a gente encerre às 19h55. Exatamente. A gente vai conseguir fazer isso. Eu estou aqui mais sentadinho porque eu fiquei preocupado com a bateria do celular, então encostei aqui junto da tomada para não cair a live por falta de bateria. Porque 3 lives seguidas... Você está confortável? Eu estou tranquilo. Então, vamos lá. É que aqui, talvez o visual não seja assim tão iluminado quanto é ali atrás, onde eu normalmente faço as lives, mas dá para acompanhar bem. Bem, gente, o que a gente precisa perceber? A gente vive uma pandemia. Nós ainda estamos nas várias partes deste país continental com o enfrentamento para a decisão sobre o que vamos fazer, como é que vão ser as medidas de a flexibilização do lockdown, ou quais são as hipóteses, porque está todo mundo, não tem alguns a expressão mais coloquial, está todo mundo de saco cheio de ficar em casa. A gente está doido para poder ir para a rua, mas a gente sabe que, pelo menos a experiência de alguns países, notadamente a Itália e Portugal, voltar para a rua de vez não foi a melhor solução, porque tivemos aí uma segunda onda do coronavírus. E aí a gente precisa... É o que está sendo feito aqui em Belo Horizonte, professor. É mesmo, já? Me dê essa notícia aí. Já está com abertura, pessoas circulando na rua normalmente. Muitos com máscara, muitos sem máscara. E isso faz com que as pessoas, achando que tudo voltou ao antigo normal, acabem contaminando, né, ou sendo contaminadas. E isso gera uma situação que é um alerta. Então, na verdade, todos nós queremos voltar para o mundo presencial. Não é algo voltar a ferro e fogo, voltar a mano militar, mas a gente precisa realmente entender o que a gente vai falar na prática e o que vai repercutir no campo do direito. Me permita fazer um panorama primeiro. Dentro da lógica de um panorama normativo sobre as regras da pandemia no campo do direito privado, como eu disse, nós temos diversas novas regras que foram pensadas a priori para ser temporárias, mas que, na prática, né, eu posso afirmar, sem a menor sombra pálida de dúvida, muitas delas repercutirão pós-pandemia. Vamos trabalhar primeiro com o jeito empresarial. Nós tivemos medidas provisórias que começaram a flexibilizar a realização das assembleias, admitindo justamente nessas situações hipóteses de assembleias virtuais para a deliberação de determinadas regras dentro do direito societário. Perceba que o direito societário trabalha com dinheiro, trabalha com segurança jurídica, precisou se adaptar, ainda que em sede original de medidas provisórias, para pensar e vislumbrar essa atividade. Isso aqui é um primeiro sinal. Por quê? Porque quando a gente começa a verificar a própria disciplina das relações civis como um todo, nós tivemos um marco teórico, que foi o projeto de lei 1179, que se tornou a lei 14.010, o RJET, que foi relatado, inclusive, para o senador Antônio Augusto Anastasia, aí, de Minas Gerais, era algo que trazia novas regras de direito privado.
né? E algumas delas foram, lamentavelmente, vetadas pelo senhor presidente da República, porque o projeto era muito bom, né? Muito bom. Foi um projeto acompanhado, inclusive, por professores de direito civil. Eu fiquei, sabe, monitorando, porque via que ele trazia algumas experiências interessantes. E, neste ponto, um dos pontos que se tornou lei, respaldou essa ideia das assembleias virtuais, que era inicialmente uma medida provisória só para o campo do direito societário, mas, de repente, abriu-se para as formas de pessoa jurídica. E eu lhe digo, minha querida, que é claro que essa norma foi pensada para esse período de isolamento presencial, mas eu não tenho a menor dúvida que essa autorização normativa, né, que afasta, portanto, a ideia da obrigatoriedade de comparecimento presencial, né, vai ser utilizada pós-pandemia. Eu estou, acho que você sabe, presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia pelo meu segundo mandato, né? E está terminando agora meu segundo mandato, e aí eu vou fazer a eleição para o terceiro mandato. Ora, eu vou fazer essa eleição do terceiro mandato provavelmente ainda nesse período pandêmico, né? E perceba, claro que temos muita discussão, às vezes, sobre a questão da inclusão digital. Eu sou um coroa, não sou tão jovem quanto você, minha querida, mas eu estou já com 48 anos. 48 anos. O pessoal está descartando que está te cortando um pouquinho o seu rosto. Se puder, assim fica melhor. E agora? Agora sim, tá ótimo, linda, aparecendo aí tudo. E aí, o que é que acontece? Né? Eu tenho confrades na academia que têm 90 anos. Estão lúcidos. Uhum. Né? Então, às vezes, você tem alguma dificuldade de inclusão digital, não por condições econômicas, mas sim justamente porque são pessoas de uma outra época que nos usam. Mas eu tenho vários aliados lá na academia, que são os netos, né? Às vezes os bisnetos, e eu digo assim, vão monitorar, eu quero que ele participe. Vamos por lá. Por quê? Porque o que acontece? Eu consigo fazer com que pessoas que estavam com algum tipo de dificuldade locomotora, pela idade, né, por dificuldades por andar em cadeira de rodas, não estavam podendo ir para as assembleias da academia, agora participam das reuniões virtuais pelo Zoom. E eu não tenho a menor dúvida que essa prática pode ser muito útil, né, para o pós-pandemia também. Não é só pela impossibilidade ou a não recomendação, né, de deslocamento presencial que devemos pensar nessa norma, mas sim a ampliação desses horizontes. E a Lei 14.010 traz isso e traz para vários outros elementos. Por exemplo, as famosas assembleias de condomínio, né? Eles digam que se há uma coisa nessa vida que é um esparro, que é uma coisa chata, é ser síndico e, mais ainda, participar de reunião de condomínio. Ou coisa insuportável, porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir, e aí todo mundo quer falar ao mesmo tempo, e de repente começam a descontar insatisfações por aspectos tópicos, e uma matéria que não tem nada a ver com a pauta. Bem, no campo das audiências, no campo da realização dessas reuniões virtuais, nós temos tido, talvez, muito mais presença na aferição de quórum, né? Presença, ainda que não seja efetivamente presencial, mas virtual, do que nas audiências, nas assembleias, em que vivia-se as brigas das procurações, porque ninguém quer ir para a assembleia. E aí nós temos sempre um grupo que vai sempre e aí traz a procuração. Agora ninguém tem desculpa. Uma Ele decisão por todo mundo. Participa e há um acesso, eu vou usar essa expressão, democratização de acesso. Né? Outra questão que é interessante, que foi, o único círculo famoso foi o Tim Maia, né? E aqui Isso aí. Laura lá, chama o síndico. E aí, cara, é interessantíssimo pensar na 14.010, nessa perspectiva, também para trabalhar com uma outra visão, né? Que é justamente a noção que foi objeto, na verdade, de uma decisão
do STJ, mas que acabou se tornando direito positivo, que foi a questão da prisão domiciliar para o devedor de alimentos. Por quê? Porque a única prisão civil que ainda permanece no nosso ordenamento, depois da súmula vinculante 25, é justamente essa prisão. Mas a gente deve pensar que, muitas vezes, essa ideia é uma medida desesperada, né, tomada numa situação de excessivo pudor de se utilizar quebras de sigilo bancário, Sisbacen, o antigo Bacen Jude. A gente precisa perceber que remeter à prisão o devedor de alimentos só funciona porque muitas vezes o Poder Judiciário não sabe utilizar adequadamente os meios eletrônicos para efetivar a prestação jurisdicional. Por quê? Porque quando viu que agora mandar em prisão domiciliar não adianta nada, porque o indivíduo já está no fica em casa, aí a gente tem que começar a buscar alternativas, porque às vezes era muito simples mandar prender alguém, quando na verdade tinha que ser a última rácio de uma situação de uma dívida líquida e cuja a recusa seja inexcusável. Por quê? Porque o indivíduo tem patrimônio. Se tem patrimônio, em vez de ficar prendendo, por que não bloqueia logo as contas do indivíduo? É muito melhor, né? E a gente consegue pensar em vislumbrar isso como uma lição que se tira da pandemia. Eu digo com liberdade, eu sou juiz há 25 anos e sou juiz desde muito tempo antes da súmula vinculante 25. Então, o depositário infiel, eu prendia, né? Assim, as pessoas esquecem a filmagem. Não, desculpa aí, gente. É porque eu fico com o celular na mão, literalmente. Eu fico aqui, eu fico fazendo bíceps e tríceps, segurando aqui o celular. Né? E dentro dessa. Para poder comer o hamburgão que você manda aí de vez em quando. Estou aqui, ó. Virei blogueiro gourmet. Eu pós-gestação, estou aqui cuidando para poder perder o peso que eu ganhei ao longo da gestação. De repente eu vejo sua foto com um hamburgão lá falando. Pior que virei blogueiro gourmet mesmo. Então agora não tá só hambúrguer, né? Tem hambúrguer, tem comida japonesa, tem carne de sol, tem de tudo um pouco. Porque foi a forma que eu encontrei para estimular as pessoas a valorizar o comércio local. Né? Eu dizia, olha, eu estou aqui, compro ali uma coisinha, vou lhe ajudar aqui. Aí foi engraçado que o primeiro que eu postei ganhou 100 seguidores, o segundo ganhou 200, depois ganhou 500. Aí eu disse, olha só, está dando certo. Aí começaram a dizer assim. E aí, engraçado é que as pessoas... blogueiro gourmet. E as pessoas acham assim, ô, doutor, quanto é que o senhor cobra para divulgar? Eu digo, nada, eu estou fazendo por solidariedade. Eu vou divulgar só uma vez aqui. Vou lá, deixa eu ver. Agora, deixa eu ver se presta, né? Deixa eu experimentar aqui a coisa assim. Aí eu divulgo. Aí as pessoas acham massa, porque acham que gastar dinheiro para divulgar. Não, eu estou divulgando literalmente por solidariedade. Acho que a palavra ensina e o exemplo arrasta. E a gente deve exercitar a solidariedade e a alteridade, sabe? Acho que isso é uma coisa importante nesse período de pandemia, que é uma lição da pandemia, não para o direito, mas para a vida. E aí, o que é que eu quero discutir mais? Há vários outros aspectos da Lei 14.010 que merecem destaque. Mas aí eu puxo um pouquinho para as relações de consumo também, né? É que a gente tem aí a MP 948, né? Que trata sobre a devolução em função dos cancelamentos da pandemia. É algo que foi estranho para o consumidor, sabe? Essa coisa da devolução em tantas parcelas. Mas, perceba, é a ideia de dizer que estamos todos na mesma tempestade. Não estamos todos no mesmo barco. E por isso eu também digo, com absoluta liberdade, remontando aqui ao período dos empréstimos compulsórios ou da época do bloqueio das contas do governo Fernando Collor de Mello, que, claro, demonstrada uma necessidade premente destes valores de forma antecipada, é possível pensar em algum tipo de tutela jurisdicional para
antecipar esse pagamento. Né? Claro que é uma situação de ponderar em cima disso. Agora, quem tem condições de esperar, vai ter que esperar. E aí nós temos uma norma de direito do consumidor que não é pró-consumidor. Então, isso aí é uma lição de uma possibilidade do pós-pandemia. Indo para a área trabalhista, nós tivemos uma verdadeira pandemia de medidas provisórias. Né? Nós tivemos a MP 927, 936, 944, 945, 946, realmente uma quantidade enorme. A que se tornou lei, a primeira que se tornou lei, foi a MP 936, que se tornou a lei 14.020, não 14.010. 2010 é do RJET. A 14.020, que trouxe justamente, foi a mais polêmica lá, a possibilidade da redução de salários pela via individual. Tema complicado, muito complicado. Por quê? Porque abriu uma exceção ou uma flexibilização de uma previsão constitucional específica, expressa. E aí, querida, aí a gente tem o outro lado da moeda. O Supremo Tribunal Federal, através da ADIM 6363, reconheceu em sede de liminar apreciada pelo plenário, né, a possibilidade, né, a constitucionalidade dessa hipótese, num chamado direito do trabalho de emergência ou direito do trabalho de exceção. Esse é, para mim, o precedente mais perigoso. É pau a pau com o MP 948. Por quê? Porque uma grande relativização dos termos constitucionais, né, Rodolfo? Exato. Porque é uma situação que, perceba, decisão do Supremo não se discute, cumpre, enquanto não consegue se modificar no próprio Supremo Tribunal Federal. Né? A gente tem essa máxima, né, do sistema jurídico de que ao Supremo é reservado o direito de errar por último. Então, na verdade, é uma decisão que é muito perigosa, mas tendo ela transitar de julgado. E note, querida Fernanda, note, vou usar uma expressão bem baiana, a malandragem dessa decisão. Por quê? Porque a ADIM não foi julgada. Nós tivemos, na verdade, o julgamento da liminar. E eu darei a minha cara a tapa se essa ADIM foi julgada. Ela não será julgada, ela vai perder o objeto. A lógica dela é admitir essa questão liminar e dormir em berço esplêndido, a menos que a pandemia se protrai no tempo a uma situação tal que exija uma modificação. A ideia de tentar acalmar os aspectos sociais daquele momento, deixar lá o precedente aberto, que a gente tem que ser vigilante para que esta lição da pandemia, essa não contamine ou contagie outras situações para admitir flexibilização de texto constitucional. É algo que a gente tem realmente que aprender. Mas não deixa de ser uma lição da pandemia. A lição da pandemia é de ter uma militância, ter uma fiscalização, ter uma consciência social de que não se pode deixar de prestar atenção no que o Supremo está dizendo, porque isso repercute na vida minha, sua, de cada um de nós. Diga aí, Felipe. Não, estou te ouvindo. Ah, certo, beleza. Eu pensei que você ia perguntar. Então, nós temos aí, portanto, várias lições, e lições que podem sair, inclusive, do campo do direito privado. A gente pode, nesse ponto, puxar até para o direito público, quando a gente pensa que a própria realidade de admitir a assembleia pela via online, na verdade, ela respalda a iniciativa dos tribunais das audiências telepresenciais. E note, saiu medida do CNJ ontem, especificamente autorizando a adoção de varas totalmente virtuais, né? No estímulo, efetivamente, de um processo absolutamente eletrônico, sem
sem esse tipo de deslocamento presencial. Eu digo isso, querida, porque na minha área, meu lugar de fala aqui também é de magistrado trabalhista, nos 24 regionais, o que é que a gente viu com frequência? Nós vimos o juiz do trabalho propugnando na linha de que, como tinha sido decidido originalmente pelo CNJ, de transformar a realização da audiência em um negócio jurídico processual, né? Em que, efetivamente, todas as partes concordando em realizar por essa via, nós realizaríamos a audiência. Só que isso acabou gerando uma baixa adesão, principalmente dos advogados, né? Em que, nesse ponto, dizia, olha, não sei, perceba que é a falta da confiança um no outro, né? Dizer, eu não sei se eles não vão ouvir a testemunha do lado e vão estar passando as informações. E aí, o que é que aconteceu? De repente, está saindo notícias nos veículos de comunicação que na Justiça do Trabalho o número de audiências acabou sendo muito menor, diminuído exponencialmente em função da pandemia. Só que esqueceram de dizer que não foi por causa do trabalho, foi porque não teve a adesão. E aí o que é que aconteceu? Viu-se um movimento sentido contrário. Ah, é? É assim mesmo? O corregedor-geral da Justiça do Trabalho disse: inclui em pauta todos. E a gente vai verificar, o juiz que verifique na audiência se é para adiar ou não. Mas inclui em pauta todos. E aí o que é que acontece? Então, você está trabalhando normalmente de casa por aí. Exato, eu estou fazendo audiência. Quero convidar você e todos os seus alunos e alunas que quiserem assistir a audiência comigo, pode manda uma mensagem em inbox, eu dou o link de segunda a quinta, estou sozinho, inclusive na jurisdição, de segunda a quinta, 9 horas da manhã, estou fazendo pauta com quem tiver e aplicando sanção, se necessário for. Se eu tiver comprovação da cientificação, estamos fazendo. Quem não gostou, venha para a audiência para dizer, né, pode. E isso é algo aqui, o Lauro está trazendo a informação, foi isso mesmo, dizendo que a Justiça do Trabalho foi a que menos trabalhou. E não é, era justamente por uma noção do respeito aos profissionais do direito. Então, já que a sociedade quer que desrespeite, olha que coisa interessante, a gente tinha na Justiça do Trabalho uma resistência terrível ao negócio jurídico processual. Eu nunca tive. De repente, a gente vai superar isso para poder otimizar a prestação judicial. Só que quem estaria empoderado para realizar a audiência, que são os advogados, não quiseram aderir. Aí o que é que vem? Vem ordem superior, inclui da mesma forma. Estou dizendo com absoluta liberdade. Ontem mesmo já apliquei perante confissão, né? Teve prova efetiva, não houve manifestação nos autos dizendo da impossibilidade. Olha lá. E aí o colega está falando, difícil haver revelia. Nós temos declarado revelia sem audiência. Por quê? Porque o rito alternativo emergencial fez com que, na prática, nós realizássemos as audiências, o processo, sem audiência. E, literalmente, em vez de marcar a audiência para apresentar contestação, seguiu-se o CPC, prazo de 15 dias. Não apresentou, revel, sem audiência. E o processo é julgado sem audiência. Olha que coisa, digamos assim, de uma lição possível. Porque aqui, para o bem ou para o mal, é uma lição da pandemia. Por quê? Sim. Porque será que nós não podemos pensar, principalmente naqueles réus que se mostram recalcitrantes para comparecer à audiência, aplicar o rito do CPC, pelo menos para esses? E será que para réus ou partes ou autores em que não há necessidade de produção de prova oral, será que nós não podemos fazer um procedimento escrito? É algo que a gente tem que fazer, né? É algo que a gente precisa realmente compreender os efeitos disso no pós-pandemia.
Já estamos Isso, falando isso. aí há E são 40 muito minutos, bonitos. talvez estejamos aí perto do final. Isso, isso. É, quero Vou responder o pessoal fazer aqui um nas perguntas, apanhado de tá? que Aqui, ó, o Alan isso, quem Vitor. quiser vai mandando, por gentileza, Eu as perguntas. respondo aqui, ao vivo eu O respondo ao Alan vivo. Vitor está perguntando, Rodolfo, se revelia somente com comprovação de AR. Exatamente. Ter a comprovação do AR nos autos declara a revelia. Não apresentou contestação em 15 dias. E isso está, inclusive, disposto no provimento do rito alternativo emergencial. Aí, em tese, é absolutamente a um grau de segurança ampla para manter a decisão no tribunal. Ótimo. Peraí só um minuto. Lauro de Campos disse que é a mais produtiva do mundo. Não tenho dúvida, não. Então, para além dessas alterações legislativas, a gente já tinha visto a mudança na CLT, né, com a inclusão do teletrabalho, Sim. trabalho, né, em regime doméstico, etc. Eu tenho a impressão franca de que muitos estabelecimentos serão fechados, não no sentido, o espaço físico das pessoas jurídicas, né, dos empregadores, e que haverá essa tendência de se trabalhar de casa, porque eles viram que funciona no fim das contas. Né? Na verdade, não funciona para o empregado. Está em casa com todas as tarefas da casa, filho, etc. Enfim. Mas eu Fernanda, vejo como uma essa é uma tendência questão também. trabalhista importantíssima. E é uma questão trabalhista, inclusive, de alta reflexão teórica. Sabe por quê? Porque o que acontece? Vou dizer qual é a maior lição da pandemia nesse aspecto. A maior lição da pandemia nesse aspecto é a superação da resistência histórica ao teletrabalho. Perceba, antes da pandemia, o teletrabalho não é uma invenção de agora. Na verdade, o teletrabalho, a gente pode remontar o trabalho em domicílio, que há textos ainda da primeira metade do século XX, a gente pensa no campo da costura, o trabalho em facção, esse tipo de coisa. Há vários históricos importantes sobre isso. O que há é que, com o avanço dos meios telemáticos, com o avanço da noção da internet, ficou, digamos assim, muito mais fácil visualizar digamos assim, a prestação de contas e a outorga de atividades pelos meios telemáticos. E aí o que acontece? A gente precisa explicar bem essa questão. A reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, ela trouxe uma disciplina específica sobre o teletrabalho, né? E incluiu o teletrabalhador, né, entre aqueles que não têm controle de jornada, no artigo 62, inciso 3º. Mas perceba que a lógica original da CLT ainda tinha sido mantida. Colocar um trabalhador em teletrabalho dependia de autorização em norma coletiva. E aí o que acontece nessas circunstâncias? Né? A MP 927, né, que foi uma das primeiras MPs do governo atual sobre a parte trabalhista, ela autorizou, porque a restrição outrora era de legislação infraconstitucional, não era previsão constitucional específica, autorizou que os empregadores determinassem que os trabalhadores ficassem em home office e teletrabalho de forma unilateral. Tinha que se verificar apenas se havia condições materiais de realização. E note, sem um necessário custeio pelo empregador. Ou seja, o empregado usa a sua internet, o seu computador, a sua energia elétrica, tudo. Né? Tem condições de fazer isso, coloca em teletrabalho, porque é melhor do que despedir. Aquela lógica de preservação de trabalho e renda. E isso se mostrou um sucesso. Se mostrou porque os índices de produtividade no teletrabalho, principalmente nas atividades administrativas, eu digo isso, inclusive, do campo do Poder Judiciário, é impressionante. E aí, sim, você matou a charada, como
mulher inteligentíssima que você matou a charada mesmo. Por quê? Porque o que é que vai acontecer? Vai ser uma lição da pandemia para o direito privado, para o direito do trabalho especificamente. Por quê? Porque as pessoas vão pensar, opa, para que eu vou ter resistência ao teletrabalho se o teletrabalho tem se demonstrado tão ou mais eficiente do que o trabalho presencial na empresa? E talvez não vale a pena ter o espaço físico da empresa. E mais, só que aí, querida, surgiu uma pedra no meio do caminho há uma pedra. A MP 927, que autorizava esta conversão do trabalho presencial em telepresencial de forma lateral, ela, quando estava no projeto de lei para conversão em lei, aconteceu o fenômeno do jabuti ou da jabuticaba. Fizeram o quê? Começaram a colocar no projeto de lei um monte de coisa aqui na mídia privada que não era do projeto de lei, inclusive umas isenções fiscais. E aí não houve interesse político. A MP caducou. E aí o que é que eu vislumbro? Nós hoje temos uma demonstração de superação de alguns preconceitos históricos com home office, teletrabalho, com ensino à distância, mas não é mais possível colocar de forma unilateral, sem autorização por norma coletiva, né? Já que o ANP 927 caducou. Quem já foi colocado, como nós, estamos ensinando na via telepresencial, tudo bem. Mas quem não foi, não se coloca mais. Pode ser contratado diretamente para a via telepresencial. Mas, se não foi, temos aí uma anomia, um vazio normativo. Só que, minha querida, olha só, esta situação está gerando uma confusão terrível na prática. Por quê? Porque os níveis de estresse e de burnout estão aumentando cada vez mais, principalmente para as mulheres. Por quê? Porque as famosas jornadas duplas ou triplas tornaram-se simultâneas. Ou seja, as pessoas... E aí o que é que acontece? Eu fiz uma trilogia de lives, né, sobre teletrabalho com uma professora cantadora de São Paulo, que dá aula no meu curso de pós-graduação de Direito do Trabalho, que é a Adriana Calvo. Ela é advogada, notadamente empresarial, e ela dizendo, eu tenho aqui uma situação terrível. O teletrabalho não tem controle de jornada, mas a trabalhadora só faz o serviço de madrugada. E aí, a empresa... O direito ao lazer está absolutamente comprometido. Por quê? Porque ela, durante o dia, está em homeschooling com os filhos, está cuidando da casa, e o único momento que ela tem silêncio e nesse ponto também pode usar a conexão, porque durante o dia o marido está trabalhando. No home office também. Aí só sobra para ela, para ter silêncio, sem criança, sem marido e abusando, de noite, de madrugada. E eu, como empregadora, ela como advogada do empregador, não pode dizer proibir, porque ele faz o horário que quiser, que não tem controle. Mas eu preciso, no mínimo, sugerir, porque isso vai acabar com a saúde dela. Sim. Porque a noite foi feita para dormir. E aí é preciso, né? Claro que tem pessoas que produzem melhor à noite, mas não é toda noite. E tem que trabalhar. Se quem vai produzir à noite, dorme durante o dia, não é fazer virote. E isso está gerando problemas físicos, mas também problemas psicológicos, né? Eu não tenho a menor sombra pálida que a gente vai entrar no pós-pandemia uma quantidade enorme de novas ações sobre teletrabalho. E muitas delas é a noção do esgotamento. Meu amor, faltam 10 para as 8. Eu tenho que encerrar. Vamos lá. Vamos lá. Só vou encerrar perguntando, antes de encerrarmos, porque perguntaram se vai ter poesia hoje. Você que manda. Estou aqui. Mas se você quiser fazer uma poesia para nós, tem alguma aí de cabeça? Eu faço alguma de cabeça, não tem problema nenhum. Quero dizer, inclusive, que eu vou lançar meu 88º livro, que é uma coletânea de poemas que fiz na pandemia,
né? Se chama Poesia na Pandemia. São 33 poemas que eu fiz e eu vou como se meus livros de poesia, eu não os vendo, eu os dou. Então, vou levar um para você Eu quando eu tenho voltar. aqui. Hã? Eu tenho aqui. Você tem aí alguns livros, Ali né? nos Então, meus livros. levarei o novo para ti e para vários amigos e amigas que estão aqui na plateia participando. Será um prazer encontrar todos no momento próprio. Mas preciso Mas dizer sim, que... Rodolfo. Você quer escolher algum dos poemas? Não, eu vou de cabeça, vou puxar um Ou não outro dá aqui. tempo? Você acha que Dá tempo não, acho que... Eu vou dizer o seguinte aqui para vocês, que... a gente faz outra live, então, para poder fazer Certo, só de poesia? Então, sobre fechou. o que Rodolfo, aprendemos eu com a queria pandemia de agradecer muito a direito e agora o que aprendemos na pandemia com poesia. Diga aí, eu lhe interrompi. Queria te agradecer muito a participação, agradecer a Martinha, que sempre dá um jeito de nos atender, né? A Martinha é um doce, a Faculdade de Belo... Agradeço em meu nome e em nome da Faculdade de Belo Horizonte. É um prazer tê-lo e espero que possa voltar a BH logo com o programa do Papeando. Será que a gente vai ter essa oportunidade, A hein? gente e o que acontece? Tivemos que encerrar o Papeando na 7ª temporada, com 89 episódios, e estava tudo agendado para em março deste ano eu voltar Virem a para cá, gravar. lembra? Suspendemos todos os Papeandos por a falta do contato presencial. Quem sabe em 2021 a gente não tem um revival do A gente Papeando retoma isso. voltando. Seria muito legal. Para quem não conhece o Papeando, confira lá nos meus canais no YouTube, canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Você vai ver todos os episódios e vai entender um pouco mais dessa loucura desse velhinho barbudinho que quer continuar live and kicking. E aproveitem para seguir aqui o pessoal da Faculdade de Belo Horizonte, em especial a professora Fernanda Machado Amarante, que é Nanda Machado 22, né? É o entender ponto direito Entender e o direito da cultura. O Nanda Machado, eu só mando coisas do dia a dia. É meu então. bebê, meus filhos, não tem Então, nada beleza. de direito. Então, siga o perfil Entender ponto direito e Direito da Cultura, que é uma jovem talentosa que merece ser prestigiada, e todos podem também me acompanhar. Obrigada. E... Ótimo. Pessoal que está aqui presente também, muito obrigada pela participação. A live estará salva no perfil do Instagram da faculdade. Quem quiser rever, marcar os amigos para que possam assistir também, porque Pamplona Falando é aquela situação de você parar e assistir com bastante atenção e ficar admirado, porque é fluida, né? A fala dele é fluida, é tranquila, é fácil de compreender. E eu fico muito feliz com isso e fica assumido o compromisso de que quando a pandemia passar, eu quero estar junto a ti. Eu quero estar junto a todos vocês e quem sabe ter a oportunidade de uma palestra presencial aí na Faculdade de Belo Horizonte. Um beijo. É bom que eu tenho tempo para poder treinar o ukulele e a gente fazer ela cantar. Vai ser muito legal fazer um sonzinho aí. Um abraço, muito obrigada a todos. Todos e todas, a gente se encontra lá no meu perfil do Instagram, nos canais do YouTube, e sigam a Direito da Cultura e Entender ponto direito, os perfis aqui da professora Fernanda, da Faculdade de Belo Horizonte. Abração, Rodolfo. Boa live em seguida. Amém, querida. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Até.